13 de setembro de 1987. Uma data que ficou marcada na história do Brasil e do mundo. Apenas um ano após o acidente nuclear de Chernobyl, nós presenciamos uma tragédia de natureza semelhante se repetir por aqui, o Chernobyl brasileiro. O acidente radiológico com Césio 137 em Goiânia. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, o acidente com Césio foi o pior desastre radiológico ocorrido fora de instalação nuclear, que deixou um legado de medo e preconceito. Uma espécie de fantasma da radioatividade que permeia a imaginação das pessoas mesmo 30 anos após o ocorrido, onde os efeitos tardios da radiação ainda ecoam. Nesse acidente, tivemos 4 mortes imediatas por síndrome aguda das radiações, pelo menos 28 pessoas com graves efeitos teciduais radioinduzidos, 249 pessoas com certo grau de contaminação radiológica e um monitoramento de pelo menos 112 mil pessoas, além de 3.500 metros cúbicos de lixo radioativo. Lixo esse composto pelas memórias e histórias do povo goiano, selado para sempre no depósito permanente. No episódio de hoje, nós vamos destrinchar toda a história desse fatídico evento ocorrido em solo brasileiro, do início ao fim. Portanto, fique ligado. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o acidente de Goiânia. Como eu havia comentado há uns 2 ou 3 episódios atrás, quando eu falei sobre os acidentes, aquele capítulo, aquele episódio, ele foi como se fosse uma referência, uma introdução para que a gente pudesse falar dos acidentes que nós temos registro que envolvem radiação, acidentes radiológicos. Ou mesmo acidentes nucleares, mas aí eu deixo para falar em outra circunstância. Então, dentre todos os acidentes que eu poderia ter escolhido para falar, eu escolhi o acidente de Goiânia para a gente iniciar, não só porque é um acidente brasileiro, onde a gente tem muito acesso à informação, mas também porque ele é o acidente mais grave já ocorrido fora do aspecto nuclear, do âmbito nuclear, usinas, considerando nesse ponto de vista. Então, no âmbito de acidente radiológico, o de Goiânia foi o mais catastrófico. A gente teve acidentes que são parecidos com o de Goiânia, muitas coisas semelhantes, de antes mesmo do nosso, que, por exemplo, foi um caso lá na cidade de Juarez, do México, onde também se perdeu uma fonte radiológica, acabou espalhando aí para várias áreas diferentes, mas não foi igual ao acidente de Goiânia. O acidente de Goiânia foi muito pior. Depois do nosso, ainda teve um acidente em Samut Prakarn, que fica na Tailândia, nos anos 2000, que, assim, você lendo a história, parece a mesma coisa, idêntico. Mas ainda assim não foi grave como o nosso acidente de Goiânia. E por que disso? Porque o acidente de Goiânia tem uma particularidade que nenhum outro acidente teve até então, que é o fato de existir a contaminação radiológica. Então, qual que é a diferença? O que isso significa? Todos os outros acidentes, seja como for, eles tiveram exposição de pessoas à radiação. Mas as pessoas não se contaminaram com o elemento radioativo porque eles não entraram em contato com ele. Porque esse elemento radioativo, apesar de ele não estar blindado e estar expondo as pessoas, ele fica dentro de uma selagem, como se fosse um invólucro que impede o material de ser disperso. No acidente de Goiânia, esse invólucro foi violado e o material que existia lá dentro foi espalhado para muitas pessoas. Então, a dimensão do nosso acidente foi muito grande, considerado catastrófico, e a quantidade de pessoas contaminadas também foi muito grande. Nunca se viu antes contaminação por Césio 137 em nenhum lugar. Então, o nosso foi o primeiro e o único até então, mas com níveis de radiação letais mesmo, tanto que a gente teve aí morte de pessoas em decorrência dessa exposição. Bom, e antes da gente começar a falar do acidente em si, é interessante a gente pontuar como que funciona essa questão de gerenciamento de acidentes radiológicos aqui no nosso país. Existe um órgão que é responsável por fazer o licenciamento e a fiscalização e o comissionamento de instalações que utilizam fontes de radiação, seja na área da indústria, seja na área médica. E
esse órgão se chama Comissão Nacional de Energia Nuclear, é ele que faz esse licenciamento, esse comissionamento, porque a gente precisa ter rastreabilidade de onde vêm as fontes de radiação, aonde elas estão e o que vai acontecer com elas quando a instalação for desligada, quando for descomissionada. Isso é responsabilidade da Comissão Nacional. Ela divide essa responsabilidade com alguns órgãos brasileiros, outros órgãos como, por exemplo, o Ministério da Saúde, por meio da vigilância sanitária. A vigilância sanitária ajuda a fazer as inspeções para ver se a instalação continua tão adequada quanto estava no momento de licenciamento, e por aí vai. Sempre foi assim e ainda é, desde sempre. Mas em situação de emergência, o que acontece? A gente tem isso vai ser responsabilidade total da Comissão Nacional de Energia Nuclear, por meio de subsetores que eles possuem lá dentro que vão fazer esse gerenciamento. Na época do acidente, a gente tinha planos de ação para situações de emergência radiológica caso acontecesse alguma coisa. Especialmente porque um ano antes já tinha acontecido o acidente de Chernobyl, então o pessoal já tinha ficado esperto com relação às possibilidades de catástrofe relacionados a esse aspecto radiológico. E a gente aqui no Brasil tem usinas nucleares, que são as usinas de Angra, que ficam lá no Rio de Janeiro. Então a Comissão Nacional, seguindo as recomendações da Agência Internacional de Energia Atômica, possuía um plano de ação para caso acontecesse alguma coisa com a usina, então plano de emergência nuclear, e também plano de ação para acidentes radiológicos de baixa escala. Uma fonte que roubaram, uma fonte que sumiu, alguém que teve uma superexposição, então em casos considerados baixa escala. O problema é que o acidente de Goiânia, ele era uma coisa tão excepcional que eu acho que nem o Brasil nem nenhum outro lugar teria um preparo imediato para conseguir conduzir uma condição como foi a situação de Goiânia. A situação de Goiânia foi um nível catastrófico e não se tinha de imediato um plano de ação para conduzir o que fazer naquela situação. Por sorte, a nossa comissão era muito bem estruturada na época, e apesar de não ter um plano específico para essa condição, porque nunca se tinha visto isso na vida em nenhum lugar, eles conseguiram fazer uma mistura dos dois planos de emergência que existiam para a usina e para situações de baixa escala e montar um plano imediato para o acidente de Goiânia. Inclusive, a agência pontua que, levando em conta todas as circunstâncias, de fato foi muito bem conduzido a situação de emergência, a situação de como resolver o problema e o que fazer, foi muito, muito bem conduzido. Então, apesar de muito catastrófico, teve uma solução, claro que, levando em conta o aspecto, tudo que era possível de se fazer, Tem coisas que, infelizmente, não tem milagre que se faça. Bom, e falando um pouquinho sobre aonde estava essa fonte de césio que era tão perigoso, Como que as pessoas encontraram esse césio e abriram e espalharam para todo mundo? Onde que estava? Na época, lá em Goiânia, existia uma instalação médica que se chamava Instituto Goiano de Radioterapia, que possuía 2 equipamentos para fazer tratamento de radioterapia, que é um tratamento para câncer, por meio de radiação externa, que a gente chama de teleterapia. Esses equipamentos eram um telecésio e um telecobalto, que são equipamentos que utilizam fontes de césio ou fontes de cobalto para emitir a radiação e tratar o câncer. Para que esses tratamentos de radioterapia sejam efetivos, a gente precisa utilizar uma fonte de radiação com uma dose consideravelmente grande, maciçamente grande, uma energia grande, para que seja efetivo. Por isso que o césio era tão perigoso, porque ele tinha essa energia que, apesar de não ser mais útil ali para tratar um câncer, porque já não estava dentro dos parâmetros adequados, para um acidente radiológico, a intensidade era severa a ponto de causar o que aconteceu. E essa instalação, quando ela começou o seu funcionamento, ela passou pelo processo de licenciamento, de autorização para funcionamento que a Comissão Nacional emite para dizer que a instalação está de acordo, que tem os seus padrões, seus protocolos de segurança. E, inclusive, depois de passar por esse licenciamento, essa autorização da Comissão Nacional, eles fizeram uma solicitação para a importação de uma fonte de césio-137 para colocar na máquina que eles usam para tratar câncer. E isso foi em 1971. Vejam que o acidente aconteceu em 87, bastante tempo depois. Enfim, então eles fizeram essa solicitação de permissão para fazer a importação da fonte, foi liberado.
e eles compraram e instalaram no equipamento e funcionaram por muito tempo até chegar à época do acidente. Na época, né, quando a gente vai fazer o licenciamento de uma instalação, a gente precisa atribuir responsabilidade às pessoas que trabalham na instalação. Cada pessoa tem uma responsabilidade referente ao serviço. Quando a gente tem responsabilidade legal sobre a instalação por inteiro, a gente define as pessoas que são chamadas de responsável legal. E no caso do Instituto Goiano de Radioterapia, era um médico e um físico. Eles eram sócios e eles eram as pessoas consideradas como responsáveis legais. E por que isso é importante de saber? Porque o responsável legal, ele tem a obrigação de informar a Comissão Nacional toda vez que acontece alguma coisa na instalação, seja uma eventualidade, um acidente, seja um licenciamento, como foi o que aconteceu, uma solicitação de importação, e também é responsável por fazer a notificação de descomissionamento, ou seja, quando você não vai mais utilizar a fonte que você comprou e você precisa dar um destino final para ela. A responsabilidade disso é do responsável legal, é do proprietário, da pessoa que se define como responsável legal, que no caso da instalação goiana era o médico e o físico sócios, dono do local. No final de 1985, muito tempo depois, eles resolveram mudar as suas instalações de lugar. O Instituto Goiano de Radioterapia deixou de operar aonde ele estava e passou a operar em outro local. Então, eles tiveram que fazer um processo de mudança para poder se adequar, né, com as novas instalações ali. E eles levaram os equipamentos, levaram tudo que possuía dentro dessa instalação, mas deixaram para trás o equipamento telecésio. Eles deixaram na instalação antiga, se mudaram para a nova, levaram tudo, exceto esse equipamento. Esse eles deixaram e eles não notificaram ninguém. Não foi feito nenhum alerta, nenhum aviso de descomissionamento desse equipamento. E ele ficou na instalação. A instalação virou uma ruína, ficou abandonada, foi parcialmente demolida. As pessoas entravam lá dentro, porque estava parcialmente destruído. As pessoas entravam, dormiam, moravam, e inclusive foi assim que se soube que lá tinha um equipamento que poderia valer algum dinheiro porque tinha muito metal. Então, assim, até hoje não está claro, nem para a agência internacional que ajudou o Brasil nesse processo de documentação do acidente, nem em lugar nenhum. Não se sabe exatamente por que esse equipamento foi deixado lá. Não ficou claro exatamente, só ficou. Estava lá. E a responsabilidade disso, mesmo que seja qualquer que fosse a razão, a responsabilidade sempre vai ser do responsável legal. Inclusive, esse acidente foi em 1987, quando foi em 2017, teve uma reportagem especial feita pela equipe do Fantástico, lá da Globo, a respeito dos 30 anos do evento do acidente radiológico. E eles conseguiram encontrar o físico responsável, o que foi responsabilizado pelo ato, né, pela questão do acidente, né? Ele se chama Flammarion Goulart, e ele deu uma entrevista falando sobre o que aconteceu com o césio. E, inclusive, eu vou reproduzir aqui para vocês o áudio da reportagem dele. Então, vamos acompanhar para ver o que ele fala nessa explicação que ele dá. Na época, Flammarion dava consultoria para o Instituto Goiano de Radioterapia, a clínica que foi desativada e onde os catadores encontraram o equipamento com césio 137. O senhor sabia que aquele equipamento estava largado lá? E se eu disser para você que não estava largado lá? Então, gostaria muito de saber como é que estava. Pois é, aquele equipamento, na realidade, não estava largado lá. Aquele equipamento, quando foi desmontado a clínica, aquele cabeçote foi lacrado e foi transferido para o Hospital Araújo Jorge, no bunker do acelerador que ia ser montado aqui. Entendi, doutor Flammarion. Então o que o senhor está me dizendo por alguma razão esse equipamento foi trazido para um local protegido aqui do hospital. Exato. E acabou voltando para a clínica. Acabou voltando para a clínica. O senhor não sabe explicar por quê? Não sei. Bom, então, como vocês puderam ver, ou melhor, ouvir na íntegra, essa foi a fala do físico Flammarion Goulart a respeito aí
da fonte que de repente alguém tinha tirado e alguém levou. Eu acho isso meio... Eu não posso julgar, né, gente? Eu não tenho conhecimento, eu não sei o que aconteceu. É o que ele tá dizendo, né? Inclusive, eu li outras reportagens que ele deu na internet há um tempo atrás. E ele falava que ele não poderia ter sido responsabilizado porque ele era um físico terceirizado. Ele não era responsável pelo equipamento de cobalto, do equipamento de césio, porque ele foi contratado para fazer prestação de serviço de física para o equipamento de cobalto, não de césio. Mas o problema não era esse, né? O problema é que mesmo que ele seja responsável por lidar com outro, de acordo com os registros que se tinham na época da Comissão Nacional, ele estava incluso como responsável legal. Então, por isso que sim, a responsabilidade era dele, legalmente falando. Tanto que por isso que ele foi condenado, senão ele não teria sido condenado, simples assim. Mas essa história de que o equipamento estava no lugar, depois tiraram e levaram pra lá, e levaram pra cá, e levaram pra lá. Gente, não é um chaveiro. É um equipamento de teleterapia, de tratamento para câncer. Isso é enorme, é gigante, é pesado, não é fácil assim de transportar. Alguém teria visto, se tivessem tirado do bunker, né? Bunker é a sala onde fica o equipamento, é uma sala blindada, grandona, né? Para a radiação não passar. Enfim, esse é o relato, então, né? Aí resumindo, né? Era aí que estava a fonte de césio e foi por isso, né, que aconteceu o que aconteceu. Era uma fonte que não passou pelo processo de descomissionamento, não houve informações passadas para a Comissão Nacional de Energia Nuclear e, portanto, ninguém sabia que essa fonte estava perdida, digamos assim, abandonada. Então, é o que nós chamamos de acidentes com fontes órfãs. Bom, e como que era a característica física desse césio, né? Como que ele se parecia? Esse equipamento, como que era? Essa máquina de tratamento de câncer, de teleterapia, que nós chamamos, a gente chama de telecésio, inclusive, ela é um equipamento grandão, maciço, feito de metal. Ele se chamava Cesapan F3000, esse era o modelo da máquina na época, é um equipamento bem antigo, não tanto para a época, porque o acidente aconteceu em 1987. Esse equipamento foi fabricado em 1950 na Itália. Ele começou a entrar em operação aqui no Brasil em 1971, que foi quando ele foi comprado, foi adquirido pelo Instituto Goiano de Radioterapia, e ele tinha, né, um pilar, por assim dizer, anexado a um cabeçote que é onde era a estrutura que ficava armazenada a cápsula de césio-137, um material radioativo que emitia radiação para efetuar os tratamentos. Então, essa cápsula tinha um invólucro de metal por fora. Por dentro, ela tinha uma série de estruturas, incluindo um revestimento de chumbo para blindar a fonte de radiação lá dentro, né? Umas estruturas mecânicas para conseguir tirar a fonte dali quando fosse necessário realizar a exposição e guardar novamente. E a fonte de radiação em si, ela era bem pequenininha, né? O invólucro de chumbo que existia em torno da fonte era grande, tinha ali cerca de 100 quilos de chumbo, inclusive é a razão pela qual eu pontuo novamente como que alguém ia tirar esse negócio de dentro do lugar e depois devolver lá para as ruínas sem ninguém ter percebido, né? Não é fácil de tirar esse equipamento. E, enfim, ele tem, né, então, essa estrutura de chumbo, mas a cápsula que continha o césio, ela era bem pequenininha. De acordo com o que a gente tem de relato, ela tinha cerca de 4 por 5 centímetros, né, então era redondinha, tinha 5 centímetros de diâmetro, bem pequenininha, né, eles chamam de pedra, panelinha, marmitinha, como as pessoas na época viam aquilo chamavam, porque anexado ao chumbo, essa fonte de radiação, essa fonte de césio, ela era selada, ou seja, ela era envolvida por uma casquinha, entre aspas, né, de aço escovado. Inclusive, a razão pela qual eles tiraram essa peça do chumbo é porque o aço escovado não tinha valor para venda, então eles queriam desacoplar uma coisa da outra. E foi nesse momento, inclusive, que houve a perfuração da selagem e o vazamento do material, mas eu já vou chegar nesse ponto. Então, esse material era disposto dessa maneira, e a gente não existia, na época, nenhum número de série anexado a essa fonte radioativa, mas, ao que tudo indica, pelo que eles fizeram o levantamento posteriormente, ela foi fabricada em 1970, então ela foi anexada no equipamento posteriormente, antes de ser enviada aqui para o Brasil. E essa cápsula de césio, né, dentro dela a gente possuía então um material,
o cloreto de césio, então era um césio apresentado em forma física de cloreto, que é como se fosse um sal que era extremamente solúvel, então significa que ele dispersava muito facilmente e grudava muito facilmente. Inclusive, depois do acidente radiológico, a Agência Internacional de Energia Atômica pontuou como é importante para os fabricantes levarem em consideração o formato físico das fontes radioativas, caso aconteça novamente uma situação de acidente, de forma que se fabriquem fontes que não dispersem, de preferência com algum material vidrificado. O problema é que no caso do césio, não era possível fazer em outro formato físico por causa da qualidade de radiação que se precisava, tinha que ser no formato físico de cloreto mesmo. E essa fonte, né, então ela tinha ali uma porcentagem de cerca ali de... Porcentagem não, né, em valores reais ali, cerca de 17 gramas de cloreto de césio, misturado com um aglutinante, que era um outro material sem radioatividade, só para não ficar o césio aglomerado. Então, dava 60 gramas desse aglutinante misturado, dava quase 100 gramas de pozinho, no final das contas, dentro dessa cápsulazinha, que o Devair foi espalhando, né, para todo mundo, né, inclusive já vou falar quem que é Devair, né, já tô contando a história aqui, atropelando tudo, mas enfim, pontuando, né, novamente, então, o césio, ele tinha essa característica, e ele tinha emissão de 2 tipos diferentes de radiação, uma que penetrava bastante no corpo, que inclusive é a utilizada para fazer o tratamento contra o câncer, e uma radiação que ela penetrava um pouquinho mais superficial, mas que foi responsável por causar muita lesão de pele nas pessoas que se expuseram a esse tipo de radiação. Inclusive, vou até postar aqui agora para vocês também mais um trecho de reportagem, onde uma das vítimas, que se chama Odson Ferreira, parente, né, do Devair, que é o personagem principal aí do nosso acidente, que eu já vou falar a respeito, ele pegou esse pozinho na mão e explica como que foi, né, como que é a característica física desse elemento quando você toca. Então, acompanhe esse trechinho. Essa reportagem foi tirada também do Fantástico, na reportagem que eles fizeram também de 30 anos, a mesma que eu postei agora da fala do físico Flammarion, estava disponível no YouTube e foi de lá que eu tirei essa fala. Então, vamos acompanhar o que ele diz. Você mexeu no césio, né? Peguei um fragmentozinho, metade de um grão de arroz, mais ou menos, coloquei na palma da mão e fiz esse movimento. Muito rápido. As marcas ainda são visíveis. A amputação do dedo foi proveniente disso, porque queimou também, né, esses 2 dedos, aqui onde eu peguei. Ó. Então vocês ouviram aí, né, o relato do Odson a respeito do césio. E, na verdade, uma coisa que eu fico muito pensando é... Poxa vida, esse equipamento, ele tinha um cabeçote maciço ali, com chumbo, com uma série de revestimentos. Não era simples, assim, de você abrir e romper tudo aquilo. Meu Deus do céu, mas os caras estavam muito empenhados em destruir esse negócio, porque, gente, sério, pra você conseguir desmontar esse cabeçote é muito complicado, é muita peça. E tem chumbo lá dentro, né? Então não é fácil assim. Mas, realmente, o brasileiro é muito motivado a fazer coisa errada, né? Enfim, óbvio que eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Eles só queriam vender o negócio. Mas o brasileiro é muito empenhado, isso a gente tem que admitir. Mas enfim, vamos falar então agora na sequência como que aconteceu exatamente esse acidente, né? Qual que foi a cronologia, o que aconteceu depois desse evento aí. Então vamos acompanhar. Bom, começando o relato histórico que a gente tem documentado como oficial, porque quando a gente está falando de relatar uma história de um evento, seja qual seja ele, né? Qualquer evento, a gente tem que lembrar que a mente humana altera as memórias e que, como levou um tempinho ali, uns 2 ou 3 dias, até que fosse possível ter suporte administrativo para começar a fazer a documentação e o registro do que estava acontecendo, as informações vão ficando um pouco mais nebulosas na mente das pessoas, então a gente tem algumas divergências ali de informação, mas levando em consideração o que era comum todo mundo falar, a gente tem um relato oficial que é o que eu vou trazer aqui para vocês. Então, na verdade, tudo começou em 13 de setembro de 1987, que foi quando 2 catadores de papel, que era Roberto e Wagner, ouviram falar a respeito da existência de um equipamento abandonado no Instituto Goiano de Radioterapia, né? Antigo Instituto Goiano de Radioterapia,
E eles sabiam que, de repente, aquilo poderia ser valioso no sentido de que deveria existir muito metal e também a presença de chumbo lá dentro, alguma coisa nesse sentido que poderia ser revendido e que, portanto, seria de valor para eles. Então, eles foram até essa instalação, desmontaram o equipamento e removeram o cabeçote, colocaram num carrinho e levaram para a casa do Roberto, que era a 500 metros da clínica, né, meio quilômetro ali, era bem pertinho. Eles levaram com um carrinho. E nesse momento, até então, eles não haviam violado a fonte, porque quando os físicos, né, com a vigilância sanitária, foram até o local, né, o antigo Instituto Goiano de Radioterapia, lá nas ruínas, para verificar se existia contaminação naquele local, não existia. Então, significa que, de fato, a fonte foi rompida, a selagem foi violada posteriormente em algum outro local. E, de fato, foi o que aconteceu, né? Mas o problema é que, quando eles estavam desmontando o cabeçote, mesmo que não houvesse ainda a contaminação por rompimento de cápsula, já existia a exposição à radiação, porque eles removeram a blindagem da fonte. Então, significa que aquela radiação, que não se desliga porque é um elemento radioativo, que fica sendo emitida constantemente, já foi o bastante para expor ambos os rapazes a um nível de radiação, de fato, muito prejudicial. Tanto que, no mesmo dia, mais à noite, né, um dos rapazes, que é o Roberto, ele já começou a passar muito mal. Ele começou a apresentar náusea, apresentar vômito muito forte, mas eles associaram que isso fosse relacionado a algum tipo de intoxicação alimentar, alguma coisa nesse sentido. E no dia seguinte ainda, começou a piorar um pouco mais os sintomas no dia 14, incluindo diarreia, tontura, e na mão do Wagner, que foi quem recebeu a maior quantidade de exposição à radiação, especialmente nos braços, a mão dele já apresentava um edema, um inchaço, e que posteriormente isso acabou se tornando uma, entre aspas, queimadura. A gente sabe que não é queimadura, né? É um eritema, descamação que a gente chama. Inclusive, sugiro que, para quem estiver acompanhando esse episódio, não souber o que a radiação traz de malefício para o corpo, que vocês escutem lá o episódio 3 aqui do podcast, onde eu falo sobre o porquê que a radiação faz mal. Mas enfim, isso posteriormente, né, a gente veio a verificar que isso aconteceu. Eu vou anexar aqui agora na sequência uma fala que é do Roberto, um dos rapazes, né, que abriu a cápsula, e que ele fala como que foi a sensação dele quando ele começou a passar mal. Eu retirei também de um documentário, só que esse documentário foi realizado pela Globo, nos 20 anos, aniversário do 20º ano do acidente radiológico, está disponível no YouTube também, e eu vou anexar aqui a fala do Roberto. Então, vamos acompanhar. Começou a passar mal, começou diarreia, fraqueza, depois fui eu. O cabelo começou a cair, meu olho começou a fechar. Por essa fala do Roberto, é bem breve na reportagem, a gente vê que de fato ele começou a se sentir muito mal, não só ele como o Wagner. O Wagner ficou pior do que ele, porque provavelmente ele recebeu uma exposição em maior quantidade do que ele. No dia 15 de setembro, né, então 2 dias depois, o Wagner foi até o hospital para buscar atendimento médico, porque ele não estava se sentindo bem. E o diagnóstico do médico foi o mesmo que ele já se havia diagnosticado, que era de intoxicação alimentar. O médico recomendou que ele ficasse em casa, descansando. E enquanto isso, já que ele estava mais fraco, né, o Roberto acabou tentando desmontar o resto do equipamento que faltava e fazer desacoplar a cápsula de césio da blindagem de chumbo, né, uma parte da blindagem, porque uma parte havia sido removida e ele queria terminar de desmontar esse cabeçote. E ele faz isso no quintal de casa. E justamente nesse momento em que ele vai fazer essa separação, como ele está martelando com uma chave de fenda em cima daquele aço escovado, é como se fosse um aço inox. Aquilo não é resistente como o chumbo. Mesmo o chumbo é um pouco maleável, então não é tão denso, tão complexo ali de você violar. Quando ele foi bater ali com o martelo, ele acabou perfurando a selagem da cápsula de césio, e é nesse momento que se inicia a contaminação, quando ele rompe essa cápsula. Na hora que ele faz esse rompimento, ele percebe que caiu um pozinho no chão, que é justamente o cloreto de césio, né, com o aglutinante ali, e ele fica olhando aquele negócio, ele mexe com a mão e ele tenta tacar fogo, porque ele achou que era pólvora. A ideia é muito boa, né, porque dos dois jeitos deu ruim, né, porque se ele tivesse tacado fogo, o negócio fosse inflamável e explodir na cara dele, né, mas tudo bem. Enfim, e inclusive posteriormente, nesse local onde ele fez a violação da selagem da fonte, a gente sabe que era uma das regiões mais contaminadas de Goiânia,
porque ele deixou cair muito resquício ali daquele material. Inclusive existia ali uma árvore, uma mangueira que ela acabou puxando para si, porque aquele negócio foi pro solo e a árvore acabou absorvendo. Teve que ser retirado um monte de coisa ali daquela região, mas depois eu comento como que foi o processo de descontaminação. E então isso foi no dia 18 de setembro, pela manhã, que o Roberto fez isso, né? O Wagner estava lá passando mal. E é justamente no dia 18 em que ocorre a venda dessa cápsula para o Devair Ferreira, o dono do ferro velho, que ajuda a espalhar a contaminação por toda a cidade. Porque o Devair, ele comprou essa cápsula, né? Ele comprou, na verdade, o chumbo. A cápsula foi junto porque estava ali. Então, ele deixou lá no depósito dele, ali do ferro velho, comprou e saiu. Ele deixou a cápsula guardada em um cantinho lá, e à noite, quando ele voltou, ele viu que naquela escuridão alguma coisa emanava um brilho muito bonito, azulado. E isso chamou a atenção dele. Então, o que ele fez? Ele foi buscar o que era aquilo. E ele viu que aquele brilho era emanado daquela cápsula de césio, que ele não sabia o que era, né? Obviamente, ninguém ali sabia do que aquilo se tratava. E por ser um brilho realmente muito, muito atrativo, ele ficou encantado, ele ficou maravilhado, ele achou que poderia ser alguma coisa sobrenatural, alguma coisa muito valiosa, e ele se apaixonou. Inclusive, eu vou inserir aqui um pedaço de áudio de entrevista também, que é do Odson, ele é um parente do Devair, e ele fala como que o Devair se referia a essa peça na época. Ele tinha uma frase, deixou uma frase, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Então ele apaixonou realmente por aquela peça, por aquele material. E justamente por ele ter ficado tão maravilhado com aquilo e ter achado aquilo tão lindo, ele queria mostrar para todo mundo, porque era uma coisa que nunca ninguém jamais tinha visto. E então ele levou a cápsula para dentro de casa e ele manteve essa cápsula lá dentro por 3 dias. Inclusive quem morava na casa junto com ele era a esposa dele, Maria Gabriela, que é um personagem importante dessa história. E a cápsula ficou lá dentro da casa e eles chamavam vizinhos, amigos, parentes, várias pessoas para virem olhar, e eles davam para essas pessoas levarem para suas casas parte desse resíduo, né, desse césio, para as pessoas mostrarem para outras pessoas. Então isso ia espalhando um rastro de contaminação assim, imenso. Inclusive, tanto o Devair quanto a Maria Gabriela, eles receberam doses de radiação letais que desencadeiam síndrome aguda das radiações. Mas, curiosamente, vocês vejam que o Devair recebeu uma dose muito maior do que a Maria Gabriela. Isso porque ele ficava constantemente com essa cápsula de césio para lá e para cá, e ele fala nos relatos que, como ele era apaixonado por aquilo, várias vezes ele saía, ia no bar ou ia para outros lugares com a cápsula embaixo do braço, ele abraçava aquilo. Ele ficou 8 dias com aquela cápsula embaixo do braço, né, carregando para lá e para cá. Mas ele também deixava a cápsula em casa onde Maria Gabriela ficava. Então, apesar da dose dela ser um pouco menor do que a dele, e isso a gente sabe por meio de estimativas, que depois eu falo como que é, né, como que se descobre isso. Apesar disso, a Maria Gabriela morreu e ele não. Não, pelo menos, da intoxicação pela radiação. E a gente imagina que isso seja por uma questão de fracionamento. Para quem ouviu o episódio onde eu falo sobre por que a radiação faz mal, o fracionamento da dose é um dos principais também. Então, a Maria Gabriela ficou muito mais tempo exposta àquela radiação, por mais constância, do que o Devair, que ia recebendo exposições fracionadas. É a única teoria porque, por sinais clínicos, o Devair deveria ter morrido. Existe uma outra hipótese, que também se dá ao fato de que, pelo Devair ser uma pessoa alcoólatra, na época, como ele tinha um consumo muito grande de cerveja, muito diurético, então provavelmente ele teve uma descontaminação muito mais rápida do organismo. Então, você já sabe, né? Se quiser aquela desculpinha pra tomar uma cerveja, fala que é pra descontaminar. Tô brincando, gente, não tem graça. Enfim,
as pessoas, enfim, né, vinham até o local, né, vinham em casa, na casa do Devair, para ver o que era aquilo. Elas passavam o pó do césio pelo corpo, porque aquilo parecia purpurina, parecia glitter. E as pessoas onde passava aquilo, né, acabavam sentindo depois um incômodo naquela região, porque a gente está falando de césio, né, não é purpurina. A Maria Gabriela, a esposa do Devair, ela começou a apresentar no dia 21 de setembro, então são 3 dias depois ali, né, que foi feita a compra da cápsula, que ela ficou em contato com aquilo, ela já começou a apresentar sintomas muito intensos de náusea, vômito, e foi até o hospital. Na verdade, na época, pelos relatos, foi difícil de encontrar médicos disponíveis porque tinha greve e outras coisas acontecendo na época. E estava muito complicado, mas, enfim, quando consegui encontrar, o diagnóstico era de intoxicação alimentar. A mãe da Maria Gabriela, que era uma senhora, ela foi até a casa deles para cuidar da Maria Gabriela, porque ela não estava passando bem. E ela recebeu uma dose também letal de radiação, mas ela não morreu. Então isso também mostra pra gente que a resistência intrínseca do organismo é um dos fatores de influência no efeito como a radiação vai acontecer ali no corpo, né, do efeito biológico. Enfim. Na sequência, no dia 22, o Devair, ele pede para que 2 funcionários ali do Ferro Velho, que eram funcionários dele, trabalhassem juntos para tentar fazer a extração do chumbo adequadamente, de toda a peça ali e tudo mais. E parece que a cápsula também estava junto ali, alguma coisa assim. Isso fica um pouco nebuloso de compreender. Mas o ponto é, nesse momento em que esses 2 funcionários, que se chamam Israel e Admilson, vão lá mexer nessa cápsula, eles acabam se contaminando bastante com o césio, e inclusive eles fazem parte das vítimas fatais aí do césio. E no dia 23 de setembro, isso já tinha dado quase ali uma semana desde que o Wagner, que foi um dos caras que encontrou essa cápsula aí, né, quis vender, ele já estava passando muito mal, tinha ido para casa porque o diagnóstico dele era intoxicação alimentar, ele começou a piorar muito, então ele voltou pro hospital para tentar ver o que poderia ser, porque aparentemente não era uma intoxicação alimentar simples, e além disso, a mão dele estava com um edema muito grande, estava já com lesões na superfície da pele, lesões radioinduzidas muito feias, então o hospital começou a suspeitar que aquilo poderia ser algum outro tipo de doença causada por picada de bicho, alguma coisa assim, e encaminharam ele para um outro hospital para ver se tinham alguma conclusão a respeito do que estava acontecendo. E vocês vejam, então, novamente pontuo aqui, eu falo isso lá sobre o porquê que a radiação faz mal, mas vou refrisar aqui, esses sintomas que a radiação causa no corpo, eles são muito inespecíficos, muitas doenças causam a mesma sintomatologia, então é difícil de imediato a gente reconhecer que aquilo que está acontecendo se trata de uma lesão induzida por radiação, uma doença induzida por radiação. Bom, e no dia 24 de setembro, o Ivo, que é irmão do Devair, ele vai visitar o Devair lá no depósito e o Devair dá para ele alguns fragmentos desse césio 137 para ele levar para casa e mostrar para os filhos, porque é lindo, é muito bonito e não sei o que lá. O Ivo leva e coloca em cima da mesa, pouco antes do jantar. E o que acontece? O Ivo, né, tinha uma esposa e 3 filhos. Uma das filhas do Ivo, que é a Lady das Neves, ela mexe nesse pó de césio com as mãos e, na sequência, ela se alimenta, ela janta com as mãos contaminadas com césio 137. Então, o que acontece na sequência, né? Com as mãos sujas, como ela está ingerindo o alimento, o césio passa para o alimento que ela está consumindo e ela acaba ingerindo, causando uma contaminação interna severa, o que acabou resultando ali na menina Lady, poucas horas depois, passar absurdamente mal e ter esse agravamento da sua saúde em decorrência dessa intoxicação. Eu vou inserir aqui um áudio da mãe da Lady, a dona Lourdes, explicando como que foi esse processo da contaminação, né, nas palavras dela. Quando eu saí, ela já estava na cozinha, sentada na mesa, comendo cozido, já com a mão suja do pão. Realmente muito pesaroso ter que imaginar uma circunstância dessa. A Lady tinha apenas 6 anos, foi a mais jovem vítima
de um acidente radiológico nesse sentido, né? A gente tem relatos de outras crianças, de outros acidentes que também se expõem e acabam morrendo, mas a Lady aí é a mais jovem, e as pessoas que trabalhavam no caso dizem que era muito triste de ver a situação porque ela tinha que ficar em isolamento, ninguém podia ficar perto, então foi uma condição letal. Se sabia que ia ficar paliativo, porque a síndrome aguda das radiações quase sempre é reversível, especialmente na dose que ela recebeu. Ela foi a vítima que recebeu a maior dose de radiação de todas. E é difícil, né? Só saber que você tá esperando a morte e não conseguir ter nem a companhia da mãe ou do pai para passar nesse momento, né? Enfim, nessa altura, já passando ali o tempo, né? As pessoas foram se contaminando. E no dia 28 de setembro, muitas pessoas já estavam apresentando sintomas muito parecidos e estava muita gente passando mal. Tinha muitas pessoas com sintomas de diarreia, náusea, vômito. A Maria Gabriela, mulher do Devair, ela sabia que o que estava acontecendo era por causa daquele pósio, porque tudo começou quando apareceu aquilo. Então, assim, ela esse pó já tinha sido espalhado por tanta gente, e a Maria Gabriela começou a suspeitar. O que ela fez? Ela pegou a cápsula e levou até a vigilância sanitária. Então, inclusive, o Devair ele já tinha vendido tudo aquilo, porque ele já tinha dissipado quase todo o SESI que tinha lá dentro. Ele vendeu para um outro ferro velho. A Maria Gabriela foi até lá com um funcionário e buscou para levar até a vigilância sanitária. Então, a Maria Gabriela teve esse pressentimento e ela falou, né, que ela sabia que aquela peça estava matando a família dela. E na sequência ela foi encaminhada então para um centro de saúde para poder ser tratada. Eu vou inserir aqui um áudio que também foi obtido a partir de uma entrevista, eu acho que o único áudio que a gente tem da Maria Gabriela, porque na sequência ela já foi internada e infelizmente não voltou mais, porque ela acabou sucumbindo à síndrome aguda das radiações. Infelizmente, ela foi uma das vítimas fatais. Essa reportagem foi feita bem na sequência ali, quando foi descoberto, e os repórteres foram investigar e conseguiram encontrar ela para dar essa palavrinha. Então, vamos acompanhar. O irmão dele pegou um farelinho e pôs no corpo, aí deu ferido. Ela queimou as pessoas. Aí só resolveu levar lá para vigilância sanitária. Veio para vigilância sanitária examinar, porque a gente não passará, para a gente sarar logo, para saber, para a gente sarar logo. Então, por sorte, que a Maria Gabriela conseguiu ter esse feeling de perceber que existia uma correlação ali entre a peça e as pessoas estarem doentes. Quando ela levou essa peça na vigilância sanitária, a vigilância sanitária não sabia o que fazer com aquilo, a vigilância sanitária não compreendia como que isso poderia estar correlacionado, então eles largaram a peça num canto lá da vigilância e ficou assim. A Maria Gabriela foi então encaminhada para um hospital, né, o mesmo hospital onde estava o Wagner, para ver se eles conseguiam descobrir, né. Só que lá no hospital, que esse hospital onde estavam todos era o Hospital de Doenças Tropicais, um médico que estava lá começou a fazer uma correlação entre muitas pessoas com sintomatologia parecida e ele cogitou a possibilidade daquilo poder ter acontecido por causa de radiação. Então ele ligou para um outro colega médico que já havia trabalhado no Centro de Investigações Toxicológicas ali de Goiânia. Conversaram, concordaram que poderia haver alguma coisa estranha e, coincidentemente, a vigilância sanitária também havia entrado em contato com a equipe médica do hospital para relatar o que havia acabado de acontecer, né, da Maria Gabriela ter comunicado que começou depois da aparição daquela peça estranha, e tudo levou eles a pensar que, de fato, poderia realmente existir uma correlação. Então, o que eles fizeram? Entraram em contato, né, tanto a vigilância sanitária quanto os médicos do hospital juntos entraram em contato com a Secretaria do Meio Ambiente. Conversaram e, resolveram que seria ideal ligar para a Comissão Nacional de Energia Nuclear para verificar se se teria a possibilidade de algum físico vir para fazer medição e detectar se aconteceria algo, se tem mesmo alguma contaminação radiológica. Isso tudo no dia 28. E a partir daí tudo começou a acontecer muito rápido.
porque foi justamente nesse momento em que se começou a suspeitar de algum evento radiológico estar acontecendo naquela região. E isso já tinha passado 2 semanas, lembrando que tudo aconteceu no dia 13, né? Então, ok. No dia 29, dia seguinte, pela manhã, eles conseguiram, a equipe da CENEM conseguiu entrar em contato com um físico que estava ali em Goiânia e solicitaram que ele fosse fazer as medições para verificar, né, se de fato existia ali alguma contaminação ou não. E ele foi. Então, né, ele buscou um equipamento de medição da Nuclebras, que tinha uma sede ali em Goiânia, para fazer a medição. E, bom, o relato de que acontece eu vou inserir aqui ele mesmo contando o que aconteceu. Então, esse trecho de reportagem que eu estou inserindo aqui para vocês foi retirado do evento que aconteceu em 2017, em homenagem ao acidente do Césio, que aconteceu em Goiânia mesmo, um congresso, e eles deram essas entrevistas, né, várias pessoas ali, e o físico responsável por fazer a detecção, que é o Walter Mendes, também deu a sua contribuição de entrevista. Então, vamos acompanhar para ver o relato que ele faz do evento que aconteceu. Fui contactado na época, no dia 29 de setembro, por um professor da Escola Técnica Federal, o professor Jadson de Araújo Pires, me informando que havia algumas pessoas que ele havia tratado com um médico, o doutor Alonso Monteiro, e ele disse que havia algumas pessoas internadas no Hospital de Doenças Tropicais e que não conseguia encontrar qual era o sintoma, o que significaria aqueles sintomas, que era vômito, febre, diarreia e perda de cabelo. E perguntou se isso poderia ser radiação. Inicialmente eu disse que isso era um sintomas agudos de radiação, mas não acreditava que aqui em Goiás teria algum material para isso. E ele me informou se eu poderia verificar com eles uma peça que estava na vigilância sanitária, exposta no pátio da vigilância sanitária, à época, atual hoje é o Centro de Assistência aos Rádios Acidentados. E eu informei para ele que não teria nenhum problema, poderia auxiliá-lo a verificar se era radioativo, desde que ele me conseguisse um detector específico, ou seja, um instrumento adequado para me fazer essa medida. Não era, era de preferência o contador Geiger. E aqui havia o escritório da Nuclebras, hoje Indústria Nucleares Brasileira, e na época foi fornecido só um cintilômetro, que é um detetor específico, muito sensível, mas ele não é um medidor de taxa de dose. Mas é um instrumento muito preciso, muito bom. E aproximadamente, quando eu retornei com esse equipamento à vigilância sanitária, mais ou menos uns 70, 80 metros, o cintilômetro saturou as medidas. Eu achei que ele estava com defeito. Eu falei, isso deve estar com defeito. E voltei novamente ao escritório da antiga Nuclebras. E peguei um novo cintilômetro e perguntei a um dos geólogos na época se esse cintilômetro novo estava calibrado, estava ok. Ele disse que sim. Exatamente no mesmo ponto, eu verifiquei que ele não conseguia medir. Dessa segunda vez que eu estive na vigilância sanitária, havia sido chamado um caminhão de bombeiro. E a informação que eles tinham é que era o gás. E uma das pessoas que estava saindo ia jogar esse cilindro no rio Capimpuba. Havia até uma suspeita de que a contaminação era por gás, né? Inicialmente era chamado, pelos sintomas. Parece que um processo, um sintoma, não era um sintoma. A primeira informação que o bombeiro recebeu é que era gás. E ele ia jogar esse cilindro que estava envolto dentro de um saco plástico, por sorte, né? Porque aproximadamente quase 10% da fonte desse cloreto de césio, que é um sal, ainda se encontrava dentro do cilindro. Né? 10%. Mais ou menos, quase 10%. Né? A fonte era 19 gramas de cloreto de césio. E encontrava, e eu disse para ele que não fizesse isso e que deixasse esse material. E perguntei a 2 veterinários que me acompanhavam na época, lá da vigilância sanitária, quem havia levado esse cilindro até a vigilância. Onde eu fui informado que uma senhora do Ferro Velho, na rua 26A aqui, junto com um auxiliar dela, um rapaz que trabalhava com ela, e havia levado. Eu fui até... E você foi vendo que o negócio estava muito maior do que inicialmente se podia imaginar, né? A primeira medida que eu fiz, eu achei que aquilo realmente era um pouco fantasia, né? Eu não acreditava. Você nem acredita, né? Não, você nunca espera que uma fonte utilizada para salvar a vida é violada no centro de uma cidade. E a segunda vez eu comecei a imaginar, eu falei, poxa, pode ser radioativo, eu vou confirmar isso. Quando eu cheguei ao Ferro Velho, todo próximo do quarteirão, estava
todo contaminado. Até próximo à casa de outras vítimas, estavam todos contaminados. Você já chegou com o cintilômetro Eu já cheguei, mas eu não detectando. conseguia medir. As taxas de dose eram muito elevadas. E eu perguntei a um dos rapazes que trabalhava no Ferro Velho de onde ele havia retirado esse material. Ele disse que era da Avenida Paranaíba com a Tocantins. Era do Instituto de Raio-X. Eu falei, raio-X ou radioterapia? Ele falou, é esse mesmo. É radioterapia. Ali eu tinha certeza que... Aí que vê aquele momento de mão na quando testa. eu trabalhava, eu falei, tenho certeza que... Eu sabia que tinha uma fonte de cobalto lá, não é cobalto nem nada, a fonte César foi violada. E sabia que os 3 médicos trabalhavam na Associação de Combate ao Câncer. Eu fui até a Associação de Combate ao Câncer e falei com um dos médicos, Dr. Carlos Figueiredo Bezerril. E ele disse que havia transferido a fonte de cobalto, com autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear, para uma nova clínica e deixado a fonte de César no local. Eu disse a ele que sua fonte foi roubada. Eu não acredito. E voltamos até a clínica para ver se ela tinha sido violada nas clínicas. E na clínica não tinha nenhum sinal de violação de material radioativo. O que significava que ela havia sido retirada e violada em outro local. Quando eu escuto o físico Walter falar sobre isso, chega a me subir um arrepio. Porque, de fato, é uma coisa tão excepcional, gente, é tão extraordinária, que você não acredita que aconteceu. Você fica meio que num estado ali de catatônico, porque é muito surreal. Então, de fato, o que aconteceu, né? O Walter, como ele explica ali, ele foi lá para fazer as medições e achou que estava quebrado o aparelho, que não era possível que estivesse dando fundo de leitura tão grande assim. Buscou outro, incrédulo que fosse, mas era. Infelizmente era. E a sorte ainda é que ele chegou a tempo, porque ele chegou junto com os bombeiros, a vigilância, né? O médico da vigilância ficou com medo, e o bombeiro ia jogar o negócio no rio. Gente do céu, isso é um absurdo. Pior que o que ele fala é real, porque tá no relato oficial. Ai, gente, é umas coisas que são no Brasil mesmo. Ainda bem que não permitiu, que não aconteceu isso, né? Mesmo porque, assim, claro, tinha bem pouco conteúdo de césio dentro da cápsula, menos de 10%, porque o resto do Evair já tinha espalhado para todo mundo. Mas ainda assim, isso causaria uma contaminação muito severa. Então, por sorte, não aconteceu isso. E depois, né, o Walter ele foi até a Secretaria de Saúde pra pedir ajuda, né? Tipo, gente, tá acontecendo. E é difícil você persuadir alguém e insistir que aquilo realmente é real. E o Walter também conta na reportagem, na sequência, né? Quando ele tá explicando que quando ele falou com a CNEM, eles também não acreditavam. Tipo, meu filho, mas isso é impossível, é muito raro, não pode ter acontecido isso. E aconteceu. Daí o que a CNEM recomendou que ele fizesse isso, né? Que ele fosse buscar os responsáveis pelo antigo Instituto Goiano de Radioterapia, o físico de lá, mais especificamente, para que eles fossem juntos fazer as medições da instalação e dos pontos principais ali para tentar rastrear alguma coisa. O físico, o Walter, ele foi até os locais principais de ponto de contaminação da cidade, conforme ele foi medindo, para alertar as pessoas para que elas pudessem sair dali e não ficassem recebendo aquela radiação. Uma das primeiras medidas de ação que a gente toma quando a gente está lidando com um acidente ou um evento radiológico é a evacuação, em qualquer circunstância. Afastar as pessoas da origem ali. E, enfim, quando ele finalmente conseguiu, né, fazer a conexão com a CNEM e, de fato, conseguiram comprovar que estava acontecendo alguma coisa ali, foi dado os alertas principais, né? Então, alerta para o hospital, avisar que aqueles pacientes ali estavam com efeitos da radiação. Por sorte, na época, o governador de Goiânia, ele era de Goiás, era um médico, e ele entendia um pouco de física também, era professor, então ele compreendia a gravidade do que estava acontecendo ali. Não era um simples evento, era um evento catastrófico, de proporções inimagináveis. Então, além do alerta aos hospitais, né, para poder isolar aqueles pacientes, eles também solicitaram apoio das forças de defesa civil, que é polícia, bombeiro, ambulância, revisitaram os locais onde havia ponto de contaminação, eles fizeram um planejamento de como que ia ser feita a monitoração das pessoas para poder segregar quem estava contaminado, quem não estava, os níveis de contaminação, os sintomas das pessoas, poder fazer uma triagem para saber como conduzir aquilo. E isso, tipo, lá pelas 10 horas da noite, então que eles conseguiram encontrar o Wagner no hospital, que foi o cara, né, lá no comecinho, um dos que abriram a cápsula ali, para entender aonde que ele abriu, aonde que ele encontrou, como que foi, para quem que ele vendeu, né, e tudo mais, para que eles pudessem fazer uma retroativa, né, refazer os passos para tentar localizar os pontos de contaminação. E daí, nessa madrugada do dia 29 para o dia 30, foi onde se instaurou o pandemônio ali em Goiânia, né?
Então as pessoas começaram a ouvir falar no que estava acontecendo, começou a aparecer reportagem, começou a aparecer jornalista, começou a aparecer um monte de gente. E na época, e isso inclusive é relato da Agência Internacional de Energia Atômica, tá, gente? Relato deles, a mídia fazia excesso de sensacionalismo, porque um ano antes a gente teve o acidente de Chernobyl, o evento de Chernobyl, né, e isso causava muito medo nas pessoas, então muita mídia em cima disso, espalhando muitas informações distorcidas a respeito do que realmente estava acontecendo. As proporções já eram catastróficas. Com mais aterrorização das pessoas, isso desencadeou uma condição onde todo mundo se direcionou para o ponto onde estava sendo feita a triagem, né, para verificar quem estava contaminado e quem não estava. Então, passou-se por lá, nesse período, pelo menos 112 mil pessoas, às vezes pessoas que nem tinham entrado em contato com ninguém que poderia ter levado césio. Mas o medo instaurado fez com que ocorresse essa superlotação e isso atrapalhou muito, porque os recursos eram limitados, então, tanto que às vezes os técnicos até deixavam desligado o equipamento para as pessoas, para poder dissipar um pouco desse medo, né, que todo mundo queria ser medido, e o medidor de radiação Geiger, ele faz um barulhinho, mesmo que o nível seja baixinho. Então as pessoas já despertavam, assim, um horror, um pânico. Então, assim, realmente foi uma condição, assim, muito aterrorizante. Como muitas pessoas dizem em reportagem da época, era um filme de terror. Não parecia que aquilo estava acontecendo. Então, enfim, mas de fato, apesar de tudo isso, é claro que, assim, para condições de emergência, para condições iniciais de abordagem do que estava acontecendo, foi relativamente bem conduzido. Quando a gente assiste reportagens, muitas das vítimas na época falam que elas sofreram muito com relação a tudo que estava acontecendo, e talvez com relação a uma parte mais humanizada, de fato, teve muitos pontos falhos, mas como era uma condição muito crítica, as medidas tinham que ser tomadas de imediato, tinha que ser feito rápido, tinha que agir. Não dava tempo. Era uma condição crítica. Se não agisse, pioraria. Então, apesar de tudo, levando em conta os aspectos técnicos do que aconteceu, foi bem conduzido, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica. Tanto que a participação da agência, na verdade, foi apenas no quesito de fazer ligação entre países que poderiam dar um suporte para nós, por exemplo, fornecendo Radiogardase, que era um medicamento para desintoxicação, fornecendo um ou outro especialista. Nós já tínhamos médicos que, coincidentemente, alguns meses antes já haviam passado pelo curso da Agência Internacional para lidar com vítimas de acidentes radiológicos pouquíssimo tempo antes. Então isso ajudou muito na condução de cuidados médicos desses pacientes. E foi pouca coisa que a agência precisou fazer para nós, porque boa parte das medidas nós mesmos executamos. A Comissão Nacional de Energia Nuclear executou, em conjunto com outros órgãos, né, aqui brasileiros, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente e tudo mais. Então, foram medidas efetivas e eficazes contra o acidente, levando em conta a proporção e o que nós tínhamos de recurso. Então, disso a gente não pode falar, mas com relação à questão depois, né, do suporte, do amparo para essas vítimas, né, inclusive hoje ainda, né, se levar em consideração os efeitos tardios da radiação, aí a gente pode considerar que sim, tem muitos pontos de falha. Mas condução de resolver o problema na emergência foi bem feito, foi bem feito. E vocês vejam só, né, gente, que essa proporção gigantesca do acidente aconteceu única e exclusivamente pelo fato de que o Césio-137 tinha um brilho azulado muito bonito. E esse brilho acontece em muitos materiais radioativos, né, quando a gente tem a presença de umidade, que é o que nós chamamos de efeito Cherenkov. É um princípio físico que acontece ali na presença de radiação, determinados tipos de radiação, e que no caso do Césio acontecia porque tinha umidade no ar, umidade no ambiente, por isso a gente conseguia visualizar esse brilho azulado fascinante, especialmente à noite, né? De dia não aparecia. E como esse Césio ele tinha esse aspecto de ser um cloreto, é como se fosse um sal, ele gruda, e se tiver umidade, ele gruda e não sai. Mas o principal ali realmente foi a questão do brilho bonito.
É isso que inclusive fez o Devair ficar encantado. E eu tenho aqui um trecho de uma reportagem que o Devair dá para a equipe da Globo também, eu consegui extrair ele do YouTube, e eu vou anexar aqui para vocês ouvirem na íntegra o que ele fala a respeito, né, dessa condição, e também o que ele fala a respeito do sentimento dele. Lembrando que esse vídeo, ele foi cerca de um mês depois da descoberta do acidente, né? Então, o acidente foi descoberto ali no dia 28 de setembro, foi umas 3 semanas depois disso, tá? Mais ou menos, segundo 3 semanas, se bem que eu acho que não, porque no final da reportagem eles falam que leva um tempo pro Devair sair do hospital. Então, eu acho que deve ser um mês ali, mais ou menos, tá? Em média. Então, eu acho que, assim, vocês vão ouvir ele falar, ele parece muito calmo, muito pleno. Mas eu acho que isso é porque é como se fosse um estado de choque, que eu acho que ainda não caiu a ficha pra ele, porque em reportagem posterior, ele já tá com um tom de fala bem diferente. Mas é curioso ver como ele relata, né, a percepção dele das coisas. Então, vamos acompanhar. Você conseguiu entender o que foi que aconteceu com você e com a sua família? Não, realmente não. Não consegui nada. E eu não me sinto culpado porque realmente eu não sabia de nada. E eu só me sinto triste porque, de uma forma ou de outra, eu prejudiquei toda a minha família, né? Toda. Meus irmãos, minha mãe, meus sobrinhos, toda a família. Como foi a sua convivência com aquela pedra? Então, todos os dias eu tinha que pegar aquela pedra, né, que minha mulher tinha pavor da pedra. Ela ficava na entrada assim, então ela tinha pavor, vivia tampando a pedra. Você acha que era um pressentimento dela? Ela detestava a pedra. E eu amava a pedra. Completamente diferente. Então ela brigava, às vezes ela não queria. Eu pegava a pedra e levava para fora do depósito. Muitas vezes cansei de tomar cerveja, um copo em cima daquela pedra. Nós convivemos junto, eu e essa pedra 8 dias. Eu acho que essa é uma das condições mais tristes desse acidente, é ver que ele teve uma dimensão tão grande e que de fato foi de forma completamente não intencional, simplesmente porque não existia um conhecimento, as pessoas eram muito humildes e elas não entendiam, elas não sabiam o que é césio, o que é radiação, radioatividade, tampouco o que significa o símbolo da radiação. Inclusive, essa é uma das razões pela qual eu acho fundamental eu sempre ficar falando de radiação, de ter essa conscientização, que é para evitar que coisas desse tipo aconteçam, para as pessoas terem consciência de que se existe uma sinalização, né, é uma coisa grave ali que não se deve mexer, porque pode ser prejudicial para a saúde. Então é uma fatalidade, né, uma coisa muito triste de se ouvir, de se compreender. Mas vejam que de fato, então, o Devair vivia, né, apaixonado pela pedra, e a intenção dele era só mostrar como era bonito para as outras pessoas. E isso fez com que muitas delas morressem posteriormente. Bom, pessoal, então agora que a gente já viu todo o desfecho de como que aconteceu esse evento, né, a gente pode falar como que foi o pós-catástrofe, né, quais foram as medidas, como que foi conduzido esse processo. E, bom, uma das primeiras coisas que eles fizeram, né, além de fazer toda aquela triagem, eles prepararam os hospitais e tudo mais, fizeram um mapeamento dos locais principais onde existiam os focos de contaminação, pensaram no tratamento médico dessas pessoas. Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi ir até a vigilância sanitária, onde estava o resto da cápsula de césio, para concretar aquilo e descartar como lixo radioativo. Foi colocado tudo isso, todo o lixo radioativo que foi gerado desse evento foi colocado num depósito provisório e posteriormente seria feito um depósito permanente, só que tinha muita pressão popular porque ninguém queria lixo radioativo perto, ninguém queria, né? Que moro numa cidade que tem um depósito de lixo radioativo, e especialmente porque Goiânia, nesse momento, já estava sofrendo um preconceito gigantesco, discriminação, né, os contaminados. Então a última coisa que eles queriam era mais isso ainda. Levou-se muito tempo para conseguir tirar esse fantasma da radioatividade de cima dos goianos, e isso
segundo a agência, inclusive, né, eles pontuam como medidas de conscientização da população, o fornecimento de cursos de treinamento, depois inclusive para os próprios jornalistas. A equipe da Comissão Nacional forneceu cursos em linguajar muito mais simples para que eles pudessem ajudar a explicar para as pessoas a realidade do que estava acontecendo, que a situação já havia sido controlada, que não precisava temer, porque uma vez feita a descontaminação, estava tudo bem. O problema estava nas vítimas, né, que já sofreram ali a contaminação, que já sofreram a exposição, mas no resto da população, no alimento que se consumia, que ia embora, né, que seria exportado, importado, com relação a isso era seguro, não era necessário temer. Então foi necessário muito treinamento, muita conscientização, muita campanha para conseguir tirar esse fantasma, mas posteriormente foi resolvido. Reportagens recentes das vítimas falam que ainda existe discriminação, inclusive o Odson, que é o que esfregou o Césio na mão, ele fala que como eles perderam o amparo financeiro que eles tinham, que eles recebiam, né, uma pensão do governo, porque foi uma catástrofe ali que incapacitou muitos deles, e sumiu esse patrocínio não, né, essa pensão, e ele estava trabalhando de Uber até recentemente, inclusive eu tenho ele no Facebook e converso com ele de vez em quando, e ele estava me contando que agora ele parou por causa da pandemia, então que ele tem um pouco mais de idade já, né, então ele não estava mais fazendo. E ele me contou e conta em reportagens também, que é muito complicado porque as pessoas, quando veem que ele é ele, elas ficam com medo dele, acham que elas vão se contaminar, que ele tá contaminado, que ele tem radiação, que ele tem césio, e elas ficam com medo, elas abrem a janela do carro, enfim. Então ele conta isso, outras vítimas contam em reportagens também que ainda existe essa questão de serem os contaminados. É uma marca que fica tanto no organismo quanto na história ali da pessoa. Muito, muito complicado. Enfim, e o negócio ali também é que não foram só as vítimas que se expuseram, as pessoas que trabalharam no caso, também acabaram se expondo à radiação, porque vocês vejam só que interessante, aquelas roupas contra a radiação, que a gente vê eles com macacões e máscara, na verdade, essas roupas elas não protegem você contra a radiação, elas protegem contra a contaminação. Por exemplo, né, quando no caso tinha césio, muito pó, muito fragmento daquele elemento radioativo espalhado por tudo, a roupa serve para que você não entre em contato com o elemento, mas a radiação que ele está emitindo, você continua recebendo. Então as pessoas trabalhavam por turnos para não exceder o tempo limite, ele não ficar se irradiando excessivamente. Mas muitas pessoas acabaram aí sofrendo, os trabalhadores sofreram efeitos da radiação posterior por causa dessa medida, né? E isso já não foi tão bem conduzido, né? A questão, inclusive, nem todos os casos ali, né, das forças civis se falavam para os trabalhadores que eles estavam operando com um caso de descontaminação radiológica. Para alguns falavam que era gás, que era qualquer coisa, enfim. Então tem esses problemas, né, de não ter muita clareza ali. Mas enfim. Ainda falando sobre essa questão de discriminação, eu tenho um trechinho de áudio aqui também de entrevista da mãe da Lady, que é a menina que se contaminou com césio, onde ela fala um pouquinho sobre como que é o impacto que eles sentem referente a essa discriminação. Eu vou colocar aqui na íntegra para vocês ouvirem agora. É muita discriminação, muita falta de respeito com a gente, sabe? Isso dói muito, magoa muito. Bom, então a gente viu que realmente é uma coisa muito impactante, tá? Esse foi um trechinho que eu coloquei, mas em muitas entrevistas, como eu falei, muitos radioacidentados sentem o impacto psicológico que isso causou, né? E fora que também a gente tem que levar em consideração que quando eles fizeram o mapeamento dos locais onde estava contaminado, que precisava fazer a descontaminação, muitos desses locais eram residências, eram casas dessas vítimas. O que significa que precisou se fazer a remoção, então, de muitas lembranças e muitas
coisas pessoais dessas pessoas, elas começaram do zero, o passado delas deixou de existir praticamente, exceto na memória delas. Mas é muito pesado você imaginar, né? Então, e isso foi desde casa, animais de estimação. Tem alguns videozinhos que a Comissão Nacional disponibiliza no YouTube, que são trechos de reportagens que eles mesmos fizeram na época. Então, tem uma reportagem que, nossa, assim, você olha e você já morre de tanto chorar, que são os técnicos da CENEM entrando na casa da Lourdes, que é a mãe da Lady, né? Como a Lady foi uma vítima fatal, ela não tinha nada, ela saiu assim com uma foto da Lady, que inclusive é a foto que está retratada aqui na capa desse episódio, né? Menina Lady, ela é o símbolo, né, desse evento. E ela não tinha nada, então os técnicos tentaram entrar na casa e tentar ver o que podia ser salvo de lembrança para a mãe dela, que não tivesse contaminado. E no vídeo mostra, assim, sabe, eles conseguiram pegar algumas fotos e, ai, nossa, é horrível, horrível de ver. Então, realmente é muito impactante. O cachorro, as vítimas relatam, né, que animais, né, cachorro, galinha, que fica no quintal, se contamina também. E não tem o que fazer, tem que sacrificar, porque se torna uma fonte radioativa e de grande intensidade, inclusive. Então, vejam quantas marcas psicológicas isso causa, né? Então, é isso que é o complicado. Enfim, né? Então, e fora que isso tudo vira lixo. Então, qualquer coisa que tem contato com o césio acaba virando lixo radiológico, lixo nuclear. E isso precisa ser armazenado num local próprio, que agora é um depósito permanente, que fica em Abadia de Goiás, depois que se deu, né, todo um processo de resolver onde que seria, já que as pessoas não queriam. Então, foi decidido pouco tempo depois e tá tudo armazenado lá em tambores de vários tamanhos diferentes para acomodar até terra, né? Terra, planta, asfalto, tudo. Tudo foi removido, foi cavocado. Hoje, se a gente vai até Goiânia e faz as medições, a gente não vê nada. Eu tive a felicidade de poder ir até lá em 2017, participar de um congresso, que foi, né, em virtude dos 30 anos do acidente radiológico. E eu pude fazer as medições, pude acompanhar, pude ir até o depósito, pude ver muitas coisas ali. E realmente é normal hoje, tá, gente? O local onde aconteceu tudo, os pontos mais contaminados são só pátios vazios, que dá pra construir coisa em cima, só não se faz porque eu não sei. Mas por questão de contaminação já não existe mais. São seguras, a gente mede. O local externo onde a gente tem, né, o depósito é um monte de terra assim por fora, é só um gramado, mas o depósito é interno, é por baixo, né? Hoje é uma central da CENEM também lá nessa região. Tem umas fotos que eu tirei lá, depois eu mostro pra vocês, né? No Instagram, vocês olham lá. Enfim, mas assim, é normal, hoje a gente não tem vestígio de nada, tá? Só a questão do fantasma da radioatividade que eu sempre trago aqui pra comentar. Enfim, então com relação a isso até que foi bem conduzido, foi tudo descontaminado. Acho que uma das coisas mais complicadas de lidar ali eram com as vítimas, porque problemas relacionados à radiação são difíceis de conduzir. Então tem problemas que acontecem com alta intensidade e problemas que podem vir a acontecer com baixa intensidade de radiação. A gente sabe que 249 delas tinham um certo grau de contaminação, e das quais 149 era uma contaminação interna. O que isso significa? Que essa pessoa deve ter ingerido, respirado, né, inalado, ou entrado em contato na pele ali e acabou se contaminando com césio de alguma maneira, que precisava tirar o césio e daí sim fazer o tratamento da condição da pessoa. Na verdade, as duas coisas aconteciam juntos, né, ao mesmo tempo ali. E a prioridade, naturalmente, ia ser para quem estava mais contaminado, para passar pelo processo de descontaminação, e também porque, por consequência, por estar mais contaminado, estava recebendo mais radiação constantemente e, por consequência, tinha lesões muito mais severas, danos ali que precisavam ser reparados. E a questão é que, assim, no momento em que foi dado o alerta, lá no dia 28 para 29, né, que os hospitais sabiam, então, que aquelas pessoas estavam apresentando sintomas da radiação, na verdade, ninguém meio que sabia muito bem o que fazer com essas pessoas, porque nunca antes havia se lidado com um problema desse tipo. Então, meio que eles deixavam as pessoas isoladas e esperaram os especialistas chegarem para conseguir conduzir. Toda a equipe foi paramentada com o EPI para daí conseguir atender essas pessoas, fazer retirada de amostra de sangue, né, para fazer exame laboratorial, exame físico e todo o processo ali que fosse necessário. Segundo a agência,
A dose na equipe que trabalhou auxiliando essas vítimas, né, prestando ali o atendimento, foi uma dose ocupacional relativamente baixa, que foi controlado justamente porque, sabendo do que se tratava, eles revezavam entre a equipe para não ficar sempre a mesma pessoa e ter um nível aceitável ali de exposição de todo mundo. E como eu falei lá, né, a característica principal aí desse acidente, né, que faz ele ser o único e ter toda essa complexidade, justamente por existir essa contaminação, que gerava ali uma série de problemáticas, né? Era difícil de lidar, eram 2 tipos de radiações diferentes, que atrapalhavam, inclusive, a gente saber qual que é a dose real que essa pessoa tinha recebido. Porque quando a gente quer saber, né, quanto que uma pessoa recebeu de radiação, normalmente ela usa um monitor de radiação, que se chama dosímetro, para a gente poder calcular isso. Como são vítimas que não sabiam que estavam se expondo à radiação, obviamente que elas não estavam usando o dosímetro para medir. Então, para a gente estipular quanto de radiação cada pessoa recebeu para poder, então, seguir uma conduta médica, se fazia essa dosimetria de forma biológica, ou seja, analisando partes importantes da célula, mais especificamente o cromossomo, para verificar qual a porcentagem ali que está apresentando algum problema, que está apresentando danos e aberrações, que a gente chama, e a partir disso estipular a dose correlacionando com a sintomática clínica do paciente, né? Então, tudo era muito difícil de fazer lá, mas conseguiu-se fazer de acordo com a sintomatologia e a análise. Por sorte, aqui no Brasil, a gente tinha estrutura e equipamento para conseguir chegar nesses resultados, que auxiliou muito ali a condução das condutas médicas. Inclusive, também aqui no Brasil, foi a primeira vez que nós utilizamos um medicamento que se chama radiogardase, que ele é uma substância que se chama hexacianoferrato, também chamado de azul da Prússia, que na verdade era uma tinta, é um pó que é utilizado para fazer tinta azul, que por alguma razão é um quelante ali que gruda o césio que a pessoa come, né? Daí você toma esse radiogardase e ele tira a contaminação interna do césio. Foi a primeira vez que isso foi aplicado em um acidente, em pessoas, e foi muito bom. O resultado foi ok, então isso é inclusive uma informação que está em banco de dados, caso aconteça de novo, a gente sabe como conduzir, mas foi testado tudo aqui no Brasil. Eles faziam medição nas fezes, na urina das pessoas que estavam contaminadas, conforme elas iam ingerindo esse radiogardase na proporção de acordo com o grau de contaminação, e iam fazendo a monitoração ali e viam que, de fato, a contaminação na pessoa ia reduzindo e a quantidade nas fezes ia aumentando ali, né, a radiação, então o que significava que estava, de fato, eliminando esse elemento. E para fazer a descontaminação externa das pessoas que estavam contaminadas, era um processo de lavagem. A lavagem tirava ali, já conseguia ajudar a retirar 80% da contaminação. Só que o problema é que em quem tinha contaminação externa e interna. Porque quem tinha contaminação interna, que eram 149 pessoas, quando você tirava a que estava na superfície, a pessoa suava e contaminava tudo de novo. Cara, eu fico imaginando que desgraça que deve ter sido descontaminar essas pessoas, né? E, inclusive, eu tenho um áudio aqui também de uma outra vítima do césio, que fala como que era o processo de descontaminação, porque era uma lavagem que era feita com água, sabão e vinagre, para ajudar a retirar esse césio. Não era fácil, porque eram muitos banhos ao longo dos dias para poder fazer essa retirada. E, enfim, vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem com mais clareza, trecho de reportagem. 10 banhos de água fria em cada um por dia, com sabão de coco, e lixa e pedra a ponto de esfregar as pernas, os pés, as mãos. E eu não podia usar o vaso sanitário. E vejam que ela fala, inclusive, que eles não podiam usar os sanitários justamente porque as fezes e a urina, além de ter que passar pelo processo de monitoração para ver a questão de dose, é considerado lixo radioativo também, né? Então não podia ser descartado no sistema sanitário comum ali de todo mundo. Então tinha que ser segregado até que a contaminação reduzisse, né, a dose de radiação diminuísse, para poder ser descartado. Então, essa questão de eliminar a contaminação era o principal a se fazer, né, ali com as vítimas, todas elas, para que os profissionais de saúde pudessem ficar mais próximos e prestar os atendimentos devidos. E também para que elas mesmas não ficassem recebendo a radiação, porque isso ia agravando a condição de saúde delas. Mas uma vez que feita a descontaminação, o foco ali era de acordo com
ou com o que a vítima apresentava, né? Então, basicamente, eram 3 coisas que eles precisavam fazer, né, depois da descontaminação, que seria o atendimento das vítimas que tinham a síndrome aguda das radiações, que é a condição mais grave de todas e que quase sempre é irreversível, e depois a questão do tratamento das lesões teciduais, nas feridas, os machucados que a radiação causava, e também o apoio psicológico para essas pessoas, porque elas passavam por um tempo de confinamento muito estendido, porque a equipe não podia ficar próxima, porque o nível era realmente muito elevado. Então, para a síndrome aguda, né, eram 8 pessoas ali que tinham recebido doses muito elevadas e que ficaram ali no processo de internação para esperar, né, fazer descontaminação e tentar tratar. Quando a gente tem síndrome aguda das radiações, é importante lembrar que isso é uma condição letal que destrói a medula praticamente, né? Então o sistema hematopoético deixa de existir naquela pessoa, depois agride sistema gastrointestinal, trato gastrointestinal, a depender da dose, e por fim a gente sabe que pode vir a causar lesões em sistema nervoso, sistema muscular, mas isso é para níveis muito elevados que não chegou a acontecer nesse acidente de Goiânia. Nesse caso, não tem muito que a gente possa fazer exceto tratar a questão de sintomatologia, porque é irreversível e a gente tem que esperar ver as condições clínicas da pessoa. No caso do acidente de Goiânia, as pessoas que tinham síndrome aguda, todas elas desenvolveram depressão hematopoética, ou seja, o sistema sanguíneo foi gravemente afetado, mas não foi feito nenhum tipo de transplante nem nada. Dessas 8 vítimas, 4 vieram a falecer, infelizmente não resistiram, porque o nível foi realmente muito, muito grave, e 4 sobreviveram e ok, né? Mas todas elas receberam ali um tratamento com antibactericida, antiviral, antifúngico, receberam transfusões de sangue, receberam medicamentos que faziam estímulo da produção do glóbulo branco da medula, se ainda houvesse alguma ali, mas não teve transplante, né? Então, eu novamente pontuo aqui pra gente ver que curioso, né? Porque o Devair, que passava super tempo ali com a pedra, né? Andava pra lá e pra cá, recebeu uma dose muito maior do que a Maria Gabriela, por exemplo, que era a mulher dele, e ela morreu e ele não. Então, novamente pontuo, questão de como o organismo se comporta, né? A resistência intrínseca da pessoa influencia bastante. Eu lembro que eu vi uma reportagem a respeito dessa época que eles passavam no hospital, que o Odson fala que, como primeiro morreu a Maria Gabriela e a Lady, né, que foram as vítimas mais graves, elas tiveram que passar, né, foram enterradas, só que elas também não podiam ser enterradas de uma maneira qualquer, elas foram enterradas em caixão de chumbo. E depois mais 2 vítimas morreram e ficou 4, né, morreu 4, sobrou 4. E eles, sabiam que tinham caixões de chumbo lá fora do hospital esperando eles morrerem, porque como eles tinham síndrome aguda, o esperado é que isso acontecesse. E na verdade, por sorte, não aconteceu. Não desenvolveram, né? Não chegaram a morrer. Inclusive, isso vai contra a lógica, né? Na minha cabeça não faz sentido nenhum, mas por sorte não aconteceu. E ele disse que isso era aterrorizante, era um terror psicológico, você saber que tinha um caixão de chumbo te esperando lá fora. E aproveito, inclusive, para pegar esse gancho referente a caixões de chumbo, né? Foram 4 vítimas consideradas fatais ali, agudas, né? Que morreram ali imediatamente, um mês mais ou menos depois da exposição, que condiz com o tempo de ação da síndrome aguda mesmo, que foram a Maria Gabriela, esposa do Devair, a Lady, a menininha de 6 anos que ingeriu o pó de césio, e 2 trabalhadores do ferro velho, que é o Admilson e o outro eu esqueci o nome, Israel, o Admilson e Israel. Essas foram as 4 vítimas ali que foram fatais. O Devair, ele teve síndrome aguda, mas não morreu. O Ivo também teve síndrome aguda. Ivo é o pai da Lady. Teve síndrome aguda e não morreu. Eles sobreviveram aos efeitos da radiação. E o Ivo, ele foi morrer, eu não lembro quantos anos depois, mas foi bem mais tarde, de enfisema. E o Devair foi 7 anos depois de cirrose, porque o Devair já bebia, né? Então, o relato é que eles acabaram desenvolvendo uma depressão muito profunda, em virtude de tudo que aconteceu. E, por consequência, acabaram fumando excessivamente, bebendo excessivamente, morreram por causa disso. Não foi nem por causa da radiação. Isso é muito curioso. Cientificamente falando, é curiosíssimo. E, enfim, essas vítimas que morreram, inclusive, até se a gente for olhar a autópsia que a Agência Internacional disponibiliza, a gente vê ali que a maioria, assim, por dentro, gente, é sério, não tem o que fazer. É um nível de dano extremamente complexo, é tanta parte do corpo sendo danificada ao mesmo tempo, né? Então, muitos deles ali tiveram hemorragia interna, principalmente em pulmão, coração, tiveram pneumonia, nefrite, que é a inflamação do rim,
Sem contar as inúmeras lesões de pele que são radioinduzidas, então que dá infecção, não tem sistema sanguíneo, não tem glóbulo branco para fazer sistema de defesa, falência de tudo que é órgão. Então, assim, é uma desgraceira só. É um negócio desgraça de morrer. Eu fico com dó de todos, claro, mas fico imaginando a menina Lady, né? Uma criança de 6 anos tendo que passar por tudo isso. Relatos dizem que, inclusive, né, ela parecia, na época que ela morreu, que ela parecia uma espuma, porque como se ela estivesse se desfazendo. Um amigo meu, biólogo, que talvez até esteja ouvindo aqui, né, querido Pedro, se estiverem ouvindo, essa informação eu tirei de você, ele disse que fazia sentido a gente ter esse aspecto de, bem entre aspas, né, parecer uma espuma conforme você está definhando ali por causa dessa síndrome aguda, porque essa radiação poderia, de repente, influenciar na maneira como as proteínas que fazem a ligação das células se comportam. Então, talvez fosse por isso que se parecia dessa maneira. E a menina Lady emanava um brilho azulado, porque como ela tinha um nível de contaminação tão intenso do césio, a radiação do césio que saía por ela, como ela é feita de água, né, dava o efeito Cherenkov, então à noite as pessoas viam que no quartinho onde ela estava isolada, brilhava azul. Enfim, terrível. Mas o ponto é, essas vítimas, elas precisaram ser enterradas em caixões de chumbo e teve um protesto gigantesco que as pessoas não queriam que essas vítimas fossem enterradas na cidade de Goiânia. Elas foram enterradas em caixões de 500 quilos de chumbo, 700 quilos de chumbo, só um visorzinho disponível ali para visualizar, e as pessoas receberam um ataque de paulada ali. Então, inclusive, vou inserir aqui agora um relato que é da mãe da Lady, né, da dona Lourdes, falando como que foi isso na época. Eles gritavam, pedia que não era para enterrar ali, jogando pedra, pedaço de meio-fio, pedaço de cruz, tudo que eles achavam, eles iam jogando. E eu só sei que eu consegui chegar próximo ao caixão dela e vi pelo vidro, né? Aí eu consegui ver ela, o rostinho dela, né? Então, realmente, eu imagino que talvez a questão do césio, escutando a dona Lourdes falar, que na verdade o impacto talvez maior mesmo tenha sido a questão psicológica, né, envolvida nisso, tão grave quanto a questão física mesmo, né? Enfim, é realmente muito triste. E eu até tenho mais um áudio aqui que é da Lourdes aqui falando de como que foi o último momento em ter visto a menina Lady viva, né? Porque depois da descoberta do acidente e que teve essa segregação das pessoas, não era possível ficar próximo, porque é um nível de contaminação, e a menina Lady só foi tirada dela e depois ela só voltou a ver quando já estava enterrada ali no caixão de chumbo, né? Quando já estava selada no caixão de chumbo. E o quão pesaroso deve ser isso para uma pessoa ter que suportar lidar com uma perda, além de ser desse aspecto, né? Uma perda dessa maneira, nessas condições. Então vou inserir aqui também para vocês acompanharem. A única coisa que resta é a foto dela que eu tenho. Qual foi a última vez que a senhora viu a sua filha, Lady? A minha filha, eu vi ela, parece que no dia 30. Ali no ginásio Rio Vermelho, era meia-noite, foi quando eu dei o último abraço nela. E ela saiu com o pai dela, não voltou. Enfim, então só pra gente contextualizar, né, como realmente é muito pesaroso. As pessoas, né, então essa questão da síndrome aguda, né, foi dessa maneira. E as outras pessoas que apresentavam as lesões ali de maneira dano tecidual, por assim dizer, né, reações de lesão por causa da radiação, elas eram tratadas de acordo com a extensão e a gravidade da lesão. Então, se precisasse fazer enxerto, fazer amputação, tudo dependia da gravidade, né? Descontaminação das lesões, porque tinha também. Pelo menos 20 pacientes ali tiveram lesões gravíssimas, que eram visíveis, que precisavam ou de amputação ou de enxerto, passavam pomadas para tentar melhorar ali o aspecto, né? Bom, as lesões principais eram visualizadas como um inchaço, ou então eritema, que é vermelhidão, descamação, bolha, como se fosse queimadura mesmo, né? E bronzeamento, que é um escurecimento da pele. A radiação faz isso também, assim como a radiação do sol faz, né? A ultravioleta faz. A radiação ionizante, no geral, tem essa característica. E as principais regiões do corpo que apresentavam essas lesões eram mãos, os pés, as pernas, axila, tórax, abdômen,
rosto, braço, tudo região onde as pessoas encostavam o césio, né? Mão e pé era o principal, porque as pessoas pegavam, jogavam no chão, pisavam em cima. Então essas eram as principais partes. Mas daí como espalhava, né? Às vezes estava com a mão suja, ia coçar uma região, ia mexer na axila, espalhavam. Então essas eram os principais locais ali, onde tinham essas lesões radioinduzidas, mas que eram tratados. E o ruim é que essas lesões, elas não levam um tempo para aparecer, né? Então, às vezes, vai agravando e você não vai vendo. Você vai tentando conter conforme a lesão vai desenvolvendo, porque é de acordo com a morte celular e o tempo de reposição do tecido que a gente percebe o que acontece. Mas, enfim, né? Então, isso é um detalhe. E ainda falando sobre essas condições, então, questão de condição de saúde era assim, que era mais conduzido, né? Aí depois teve a questão do impacto psicológico, que, como eu comentei, né? Então, essa questão de isolamento, essa questão de terror psicológico, de ver o caixão de chumbo te esperando lá fora, você vê toda a sua casa, todas as suas coisas sendo arrastadas para um depósito de lixo radiológico, um lixo nuclear, por ter mais de 300 anos, tendo que ficar lá armazenado, e isso pesa muito. Para a gente ter uma ideia, né? Então esse lixo ali e tudo mais, foram cerca de 85 casas que tiveram que ser destruídas, demolidas e, né, considerado ali como lixo. E 45 locais públicos ali, inclusive, eu me sinto um pouco mal de rir disso, mas eu vi numa reportagem uma vez que falava sobre o césio, né, que na época o Devair frequentava um bar e, por consequência, esse bar ficou bem contaminado, né, teve que ser removido lá uma parte. E depois que o bar voltou a funcionar, o dono do bar chamou o bar de Chernobyl. A estratégia de marketing do brasileiro é muito bom. Enfim. Mas tudo isso, né, acabou aí sendo carros também, né, veículos estavam contaminados, ônibus onde as pessoas andavam, tudo isso aí acabou virando lixo, né, e tá lá no depósito. A questão ambiental da contaminação foi muita sorte, porque na época choveu e o césio penetrou o solo, né, e tinha-se muito medo de que isso causasse uma contaminação nas águas e tudo mais, mas por sorte, na sequência, fez um sol tão intenso que secou o solo e o césio ficou contido nos primeiros 15 milímetros de terra, então fazendo uma raspagem superficial foi bastante para fazer essa descontaminação da área mesmo, né? Então, resultando no fato de que hoje a gente não tem nenhum vestígio de contaminação em nenhum local de Goiânia. É completamente seguro. Bom, pessoal, então, como nós podemos ver nesse extenso episódio, se você chegou até aqui, parabéns, se você realmente é interessado na história do caso de Goiânia. Espero ter esclarecido e ter trazido informações relevantes que possam ter sanado a sua curiosidade. Enfim, então a gente viu que de fato esse foi um acidente com extensões muito grandes, com impactos muito grandes, que inclusive até hoje a gente, né, isso ecoa ainda nas pessoas que são vítimas, que não tem mais o amparo do governo, como se já tivesse passado, mas a gente sabe que os efeitos da radiação ainda acontecem tardiamente. Enfim, né, são esses problemas aí, né, e que tudo isso aconteceu por uma questão na falha do descomissionamento. Esse foi um erro grave, né, o maior erro foi nos responsáveis legais não terem informado o órgão responsável de que a fonte não estava mais sendo utilizada e que ela estava no local de acesso a pessoas. Claro que também ninguém ia imaginar que alguém ia desmontar o troço à martelada, mas tudo bem, aconteceu, né, e enfim, a Agência Internacional pontua que a Comissão Nacional de Energia Nuclear também teve ponto de falha por não ter feito fiscalizações periódicas, né, tanto ele quanto a vigilância, mas ainda assim o peso maior é o fato de não ter sido informado o descomissionamento. Então, esse foi o causador do acidente, esse foi o agente. E claro, né, a questão dos impactos que tiveram depois tiveram que ser sanados com muito treinamento, muita educação das pessoas, para elas compreenderem que já não existia mais contaminação e tudo mais, tudo que aconteceu, né? Hoje em dia, mais de 30 anos após o acidente, é muito improvável acontecer isso novamente, porque os equipamentos que se utilizam em radioterapia não são mais dessa maneira, eles não possuem mais fontes, eles são todos elétricos, então já não tem mais quase fontes dessa forma, né? E, enfim, pode acontecer? Talvez, mas já é muito improvável e a gente já tem lições aprendidas como o que aconteceu para que a gente nunca esqueça. Então é sempre importante nós termos consciência de como as coisas são, do que aconteceu, se lembrar da história para evitar repetir ela no futuro. Agradeço você que ouviu até o final e
Fiquem ligados para os próximos episódios. Qualquer coisa, vocês podem me mandar uma mensagem no Instagram, responderei com o maior prazer e nos vemos na sequência. Muito obrigada, gente, e até mais!